Metia no chão que eu quero pôr as pessoas a meditar. Vá. Agora Até quando é que dás o coisa? Hã? Não tens um comando para dar? Agora- Como é que começa? Bom, então, eu hoje tenho comigo uma ilustre convidada, que é a minha mãe. Helena Baltazar. Bem-vinda. Muito obrigada. Tu és muito fofa. E tu também, fofa. A minha mãe é uma pessoa muito especial para mim, como todas as mães, naturalmente. É uma grande inspiração acima de tudo. Eu convidei-a para fazer isto comigo, mas nós não temos um plano, como sempre. Aliás, como sempre não. Eu gosto muito de neste espaço, poder ser livre para fazer aquilo que me apetece. O que sair. O que sair. Os temas vão surgindo também à medida que as coisas se começam aqui a fervilhar por dentro. E a origem da nossa existência começa, não é, com a nossa mãe e com o nosso pai. E a mãe é aqui o berço da vida. E eu gostava de conversar aqui um bocadinho com ela e partilhar convosco, naturalmente, sobre podermos dar vida e de sermos pais. Como é que foi para ti tornar-te mãe nessa fase da tua vida? Ai, foi tão fácil. Era o que eu mais queria. E por isso foi como... Não sei, fluiu lindamente. Era uma coisa que tu sempre quiseste. Veio a menina de olhos azuis como eu queria, linda, fofa, fresca. E pronto, foi facílimo. E natural. Foi natural também, mas qual foi, assim, o maior desafio que tu tiveste interno enquanto mulher no processo de te tornares mãe? Ai, Catarina, lá estás tu a fazer perguntas difíceis. Pá, como tu sabes, eu sou muito pouco de planear, não é? Gosto muito desta coisa do... Tu surgiste na minha vida e a vida foi acontecendo. Normalmente, as preocupações das mães nos primeiros meses de vida, aí está bem, aí não sabe falar, o que é que tem, chora porquê, não dorme porquê. E depois tudo o resto da infância. E tu sentiste desafiada por isso na medida em que estavas a fazer uma coisa pela primeira vez e era tudo desconhecido? Foi lidar com a ansiedade? Não tive ansiedade. Não tiveste? Não. Uau, maravilha. Não. Que espetacular. Deve ser por isso que eu também não sou ansiosa. Pois, somos as duas. Acho que na altura não era tão medrosa como sou agora, mas se calhar tinha menos consciência de uma data de coisas, não é? E, portanto, parece que o medo vai crescendo conforme as pessoas se vão adquirindo consciência de uma data de perigos que há neste mundo. Nem sequer estou a falar nos perigos externos, mas nos internos. Cuidado com o micro. A produção está a fazer sinal. Pronto, já. Desculpem. Mas eu sou muito... Gesticulante, como eu. E tornaste-te mãe, o que é que te fez descobrir sobre ser filha? Ai, que realmente devemos muito aos nossos pais, às nossas mães principalmente, que infelizmente continua a ser muita coisa em cima das mães. E que não é fácil, ninguém nos ensina, trabalhamos muito com a intuição, não é? Aconteceu isto, como é que eu vou reagir? Vou fazer assim, vou-lhe dizer assado. Mas o que é que te ensinou a ti sobre ser filha? Em que lugar é que Isso, porque eu fui percebendo que não é fácil ser mãe. E fui entendendo muitas coisas relativas à minha mãe. E foste percebendo e esse perceber fez-te quê? Aceitar? Fez-te... Eu nunca tive muita dificuldade em aceitar a forma de estar da minha mãe em relação à minha pessoa, não é? Acho que tive sempre a consciência de que ela estava a fazer o melhor que podia. E portanto... Uau, isso é tudo tão fácil assim? Foste sempre tendo consciência? Só notei
enquanto filha, que a partir do divórcio dos meus pais, eu parece que quis muito que a minha mãe fosse feliz, quis ocupar muito o tempo da minha mãe, deixando-lhe bilhetes espalhados pela casa. Bilhetes Então, de de amor. alguma forma, sentiste responsável também pela felicidade felicidade dela. Sim. Sim. E ser filha aí, às vezes, nesses formatos, traz um certo peso, não é? Traz. Na altura não me apercebi, claro, mas... Sim, uma coisa que eu tenha ensinado enquanto filha, porque às vezes nós temos muito esta questão de os pais, neste tipo de visão na educação, em que os pais é que são aqui os tutores e os educadores, mas eu vejo muito isto como uma troca, não é? Em que nós somos alunos e professores aqui em permanente troca e os pais aprendem muito também com os filhos, quando têm essa consciência, mesmo quando não têm, mas pronto. O que é que tu achas que eu te ensinei enquanto tua filha? Enquanto foste pequenininha, ensinaste-me a ter muita paciência, porque eras muito, como dizem os brasileiros, grudenta. Lembras-te que eu te chamava bebê golfinho, andava sempre à volta da mãe, não sei o quê. E depois, mais crescidinha, depois sempre tive uma coisa muito boa contigo, que é muita confiança, muito orgulho naquilo que tu eras, nas tuas escolhas. E, portanto, vivi com muita leveza a tua adolescência, aqueles anos que às vezes os pais, com que os pais se preocupam mais. Porque também conseguimos conversar muito, não é? Pois. Tu também foste... E depois, agora já adulta, o que é que me trouxeste? Puseste-me a pensar muito em muitas coisas, a ler muito, a investigar, que eu gosto de ler coisas leves, assim, romances históricos, livros técnicos de pintura e etc. E ela põe-me a pensar nisto e naquilo e no cérebro e no que é que não sei o quê e o que é que não sei o que mais. E pronto, e cá continua também a paciência. Portanto, ensinaste-me a ser muita paciência, às vezes a respirar fundo e parar, e disse, espera lá, e o que é que ela me está a querer dizer? O que é que eu tenho que responder a isto? Como é que eu posso colaborar? Pronto, continua aí a paciência, se calhar pelos vistos desde a infância até agora, mas pronto, trouxeste-me tanta coisa boa que eu não sei se... Não te trocava por nada. Claro, mas isso é normal, não é? Normal não, há filhos que... Há filhos que pudesse trocar? Há filhos que conhecem histórias que... Não, mas eu acho que também temos uma relação de amizade, para além de mãe e filha, muito, muito bonita. E tu ensinaste muito sobre a autoexpressão, não é? E a comunicação, que foi sempre, talvez, aí a base da nossa confiança, porque tu conseguias chegar a mim com facilidade e eu a ti, de alguma forma. Pois, porque éramos não é unilateral, sim, nem pensar. Éramos assim um livro aberto. Tu davas outros, não é? Eu acho que, como estavas a referir nessa fase da adolescência, que talvez seja a fase do crescimento do indivíduo, em que há essa reivindicação e o processo de individuação, em que as pessoas querem, não é, fechar ali naquele mundo e às vezes é mais difícil aceder, e acho que nós fomos conseguindo... Claro que também tinha as minhas questões. Lembro-me bem daquela vez que pôs umas coisas dentro de uma Não, isso agora não. não. 12 anos ou o que era? Não. Vou-me embora de reivindicar aqui as minhas vontades e as minhas coisas, mas acho que sempre com uma grande capacidade de comunicar, de exprimir emoções e sentimentos, não é? Que eu acho que foi das coisas mais importantes. E enquanto mulheres, acho que a capacidade de nos sentirmos capazes de identificar as coisas que sentimos, porque é que sentimos, comunicar aos outros também o que sentimos, é uma grande força em nós, não é? Sim, sim. És mãe há 38 anos, não é? Sim. Eu sou a tua filha mais velha. Portanto, tens aqui uma margem de tempo muito grande.
Quando tu olhas para ti enquanto educadora, porque para além de seres mãe também és professora, não é? Mas aqui se calhar com uma outra responsabilidade naturalmente sobre os teus filhos, se ao dia de hoje sentes que terias... Isto é uma pergunta um bocado ingrata, Sim. porque quando nós temos conhecimento mais à frente e dizemos agora com o conhecimento que tens hoje, se calhar farias coisas diferentes. Mas há alguma coisa que gostavas mesmo de ter feito diferente? Não só pelo conhecimento que tens hoje, mas que se pudesses... ou achas que, assim como estavas a falar da tua mãe, foste sempre fazendo o teu melhor ou alguma coisa? Sim, claro que eu tenho a noção de que tentei sempre fazer o meu melhor, mas o meu melhor, acho que é o melhor de todo o comum dos mortais, não será o ideal. Principalmente quando nós não temos capacidade de gerir as nossas próprias emoções em relação às situações com os filhos. Mas claro que mudaria. Por exemplo, eu acho que tenho 2 filhos com altas capacidades em áreas diferentes que não fazem mais porque algo os trava. Será a falta de autoestima, de autoconfiança, e eu sinto que tenho responsabilidade nisso, não é? Porque se calhar passei-vos os meus medos, não se pode dar 2 saltos porque ao segundo cai-se, não... Então há um trabalho grande a fazer muitas vezes, e eu leio muito também sobre isso, na pré-conceição, de nós conseguirmos elaborar enquanto pessoas antes de sermos pais essas nossas sombras, não é? Esses lugares que muitas vezes só começam a surgir já no maternar, não é? E que às vezes inconscientemente nós vamos passando, não é? De geração em geração. Sem dúvida. E dizes que os filhos são do mundo, não é? E acho que há uma grande necessidade também de, entre o cuidar e o desprendimento, e de perceber que são seres muitas vezes que não são nossos, não é? Que são do mundo e que têm uma vida e um propósito além das nossas vontades. Isso é muito importante, porque depois e a mãe, a mulher, tem muita tendência a querer proteger e a querer fazer do mundo, mas espera lá, venha cá. Sim. E acho que isso é um trabalho importante muitas vezes, e hoje fala-se muito já na fase da pré-conceição para haver esse trabalho muitas vezes com o casal para elaborar todas essas coisas internas, individuais do pai e da mãe e do ser humano em si, antes de poder dar vida a outro. Mas na tua geração, quer dizer, e nas anteriores era... Não havia nem uma palavrinha acerca disso. Era uma coisa natural, seguia. Sim. Mais que se fazia era ler uns livros de uns pediatras, que agora nem me estou a recordar o nome, um pouco mais. Sim, dependia também de... E as conversas entre as amigas, as mães, e a partilha de experiência, e pronto, porque cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe, e portanto... Mas sim, há conselhos que nós podemos dar uns aos outros que são extremamente claros relativamente ao colocar limites ou não sei o que mais. É a coisa mais difícil que há, é educar filhos, realmente. Por isso é que eu estou sempre na escola a falar na necessidade da educação parental. Não existe no nosso país. E os pais precisam muitas vezes de ajuda, não é? Portanto, aulas desde 1984 já vi muitos pais com muitas aflições e sem conseguir... Educação parental, e também cada vez mais, e felizmente acho que também é cada vez mais uma questão, individualmente nós procurarmos o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e fazermos isso a título individual. Eu própria tenho pouca disponibilidade para isso, não é? Como tu sabes, tu vais ao fundo das questões e eu vou ali e faço umas leituras aqui, umas leituras acolá. Mas tu não podes pedir muita gente, há uma camada da sociedade muito densa que não quer nem saber. E qualquer coisa que se tente conversar sobre isso é... E o que é que tu achas que hoje...
E pergunto isto não só como mãe e como amiga, que tens amigas com filhos, até mais jovens e tudo mais, mas também enquanto professora que acabas por contactar com esta camada mais jovem, esta geração Z. Nós continuamos a ter os mesmos desafios relativamente às ditas preocupações com a educação, etc, Sim, etc. alguns Mas sim. há, de facto, mudanças muito Com estruturais certeza. nas certeza. dinâmicas e na sociedade atualmente, Com não é? certeza. Mas tu, como assistes diariamente a isso, o que é que tu achas que é mais difícil, ou qual é o maior desafio de ser pai ou mãe, no caso, hoje em dia? Pois isto parece um lugar comum, mas o que é certo é que as redes sociais e a vida que eles têm nas redes sociais que a maior parte dos pais nem sabe, nem se apercebe, e é impossível mesmo controlar tudo de fio a pavio, principalmente já na adolescência, a partir dos 13, 14, que há uma vida ali que pode ser muito perigosa, porque as pessoas vivem muito da aprovação. Uma criança de 13 anos, isso é uma importância terrível. E Está ali também numa fase estrutural, não é? Exatamente, e querem pertencer a um grupo e querem ser admirados pelos seus parceiros, e não é fácil, não é? O desafio que os pais têm hoje em dia é sem dúvida, eu nem sei como é que... Claro, no vosso tempo já havia internet e já havia... Aquilo que tu me dizes, talvez seja assim, se já nessa altura, imagina, há 30 anos atrás, seria, e nós aqui na nossa conversa estávamos a ter relativamente à necessidade de criar bases para uma boa autoestima e tu reconheceres o teu valor nos lugares certos e não buscar isso em lugares que te podem efetivamente às vezes destruir, porque não são Pois. os melhores, talvez seja aqui estes recursos, os pais capacitarem estes filhos. Pois, eu não sei se capacitei, mas eu tinha confiança em ti. Sim, mas ter confiança em mim é uma coisa. Nós fazemos com que os nossos filhos se sintam seres humanos confiantes, com uma autoimagem adequada. Eu acho o máximo. Não porque é serem assim, espetaculares. não, eu acredito que nós escolhemos os nossos pais. Eu escolhi os melhores pais do mundo para me darem a liberdade total em que eu sou capaz, eu desde cedo sou capaz de tomar as melhores decisões do mundo para a minha vida, porque eu acho que já nasci... Estávamos a falar só da fase da adolescência. Com uma capacidade extraordinária de resolver o mundo, os meus dilemas internos e dos que estão à minha volta. Eu estava a falar da fase da adolescência. Sentes-te poderosa por ser mulher e teres trazido vidas ao mundo? Já pensaste nesse... Não, sinto-me poderosa, mas não pelo facto de ter trazido vidas ao mundo. Se não tivesse tido a capacidade, se não tivesse encontrado, não é? Ok. Deus-nos livre do nosso poder ser, falta uma palavra, ser baseado na nossa capacidade de ter filhos, não é? De criar, não é? Sim. Podemos ter várias Agora, criações claro, ao longo da vida. Poderosa porque tenho sido uma poderosa. Pronto. Queres fazer-me perguntas? Não queres nada? Perguntas? Não quero. Eu sei que me adoras, que eu sou uma mãe fantástica. Mas com este meu despautério de vida, esta minha loucura que eu acho que tenho, não é? De excessiva boa disposição e etc. Isso se calhar também te inibiu sempre um bocado, não é? Muitas vezes faz mãe. Tu seres muito efusiva. Sim. E muito extrovertida. Exatamente. Sempre te deixou um pouco... Não se cala, e não tem vergonha nenhuma, e diz e faz. Não, porque não é só isso, era um espírito muito jovial e infantil até às vezes. Era e continua a ser. continua a ser.
Isso tem um lado bom, mas por outro... Cansa-te. Não é o cansar, eu sentia-me sempre, como eu nasci com o complexo da responsabilidade, não é insegura, eu sentia era que eu tinha que assumir a frente, porque aquilo... Não acredito. Não, a sério, é uma sensação de que vai alguém à frente a esvoaçar e a cantar e a ver o céu e os passarinhos e de repente eu tinha que... Calma, vamos ver se atravessamos bem a estrada na passadeira. Por amor de Deus. Quem ouvir isto diz-me vocês. Não, mas eu também tenho um lado muito divertido. Tenho um lado muito divertido e extrovertido, não é? Em determinados contextos, ambientes e pessoas, mas tenho um lado também muito reservado. Muito chique e bem. E muito, e a mãe é muito compenetrado e gosto de... Pois. E tu desconjuntavas-me um bocado e isso deixava-me um bocado desconfortável. Mas ao mesmo tempo também achava admirável porque aparentemente parecia libertador, mas também eu acho que isso tem outras camadas. Agora podíamos entrar aqui numa psicanalítica, mas vou poupar os ouvintes. Pelo menos a mim liberta-me as minhas coisas. Mas assim numa primeira análise parecia assim libertador, e isso viu-se também na tua profissão, que foi sempre uma forma de abraçar toda uma comunidade de alunos e pessoas com a tua boa disposição e com... Mas enquanto filha, no caso, eu, no meu registro, assim como a tua veia artística, a tua alma de artista, que me fez sempre também sentir que eu não tinha essa sensibilidade, porque tinha outras, ou então não as tinha descoberto ainda dentro de mim, e parecia que ficava assim um bocado à margem, porque no fundo sou filha de duas pessoas artistas. Com talentos. Não é? Sim, mas nunca ninguém te fez sentir Não, mas lá, quando tu me chegavas ao pé de mim, assim, pronto, agora uma tela em branco, vamos pintar. E eu, vamos pintar o quê? Não é? E aquilo para ti, e acho que isto é muito importante também nos pais, não é? De aquilo que pode ser extremamente fácil para alguém pode ser algo extremamente... Eu sentia-me assoberbada, quer dizer, com uma tela em branco, o que é que eu podia fazer? Que horror! Tanta liberdade para fazer o que eu quisesse, como assim? E pintar, eu não sei pintar. E vinham umas inseguranças todas, em vez de ser um lugar de libertação. Eu devia ter obrigado. Não devias ter obrigado, lá está. Eu acho que um pai e uma mãe têm que ter a capacidade de ver os filhos que têm e depois lá está. Se calhar não era na pintura. Pois, com certeza. Eu assim, poderia ser uma bailarina. Exatamente, pronto. Eu podia ser uma excelente atriz. Tu só o avô faltava sempre a falar disso. Uma excelente atriz que me escapou. Pela timidez, pelos medos, etc. Mas lá está, não era no pintar. E eu acho que os pais... Mas claro que não era no pintar, mas quando uma pessoa vai pintar, fazer uns exercícios de pintura, de desenho, não sei o quê, não é para... É o que eu digo aos meus alunos, não é? Não se foquem no resultado. Pensem no caminho que estão a percorrer. Às vezes o caminho é tão prazeroso, tão libertador, que é isso que interessa. Mas eu acho que nós não sentimos muito, eu pelo menos não consegui, tu tens isso, mas eu não consegui apreender bem essa questão, e acho que só hoje em dia consigo perceber isso, dos processos, de conseguirmos desfrutar do processo. O excesso de perfeccionismo relacionado com o medo de falhar nos leva a não desfrutar do processo. É importante irmos conduzindo também aqui os nossos filhos, não é? Lá estou eu a querer ser mãe a dizer como é que se devem fazer as coisas. Porque isto... Há quem já nasça com um download completo, não é? Como tu estavas a dizer, eu confio nas tuas escolhas. Aliás, eu nasci e estava pronta para ir viver. Na fase da adolescência. O que é que tu achas que tu não quiseste de todo reproduzir na educação que tiveste para mim? Quis reproduzir, opá. Tu nem sequer pensaste. Não sequer pensar. Claro que não, é que eu endeusei
de tal forma a minha mãe, foi tão forte em tantas situações e que... A questão era, Pois, a questão era, o que é que tu não... que não queria fazer, está bem. Não queria fazer de todo. Pá, os medos que ela tinha e que eu acho que voltei a repetir. E pronto, por exemplo, a liberdade que eu vos dei na fase da adolescência tem muito a ver com a liberdade que a minha mãe sempre me deu. A minha mãe não era castradora, a minha mãe não era... Então aí não foi... quer ir a foi uma festa? aí Vá. foi- Quer ir a 2 festas? Vá, filha. Aí era mais a questão do que é que tu reproduziste que quiseste que fosse da Sim, mesma forma. só. Havia muito esse sentido de abertura, de liberdade para ser, para se fazer. Sim, 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 sim. Eu acho que isso é muito característico na nossa linhagem. Eu acho que é muito importante termos esses espaços. Também acho que é importante termos limites e estes lugares de contenção para percebermos que existe este espaço e nós podemos navegar enquanto crescemos, não é? Mas ser livre, de facto, é não ter medo. E aí entra, se calhar, uma grande contradição, que é 2 mulheres que foram mães, não é? A tua mãe, tu, a minha mãe, cheias de medo, mas a transmitirem essa liberdade. E essa combinação fica meio complexa, porque eu acho que ser livre é tu não seres domada pelos teus medos, Pois. não é? Não, mas isso nunca vai acontecer. As pessoas não terem medo, não acontece. Não terem medo, ok, não terem medo, não serem domadas, eu não estou a dizer não terem medo, é, Sim, ok, claro. eu tenho medo de Domadas. fazer isto e estou a Sim, fazer. sim, Não- mas não ser não- tomada pelo medo, de deixar de ser ou de fazer coisas pelo medo. Mas toda a gente deixa de fazer coisas por medo. Claro que sim, mas ser dominado pelo medo, não. Pronto. Então, se deixa de fazer coisas por causa do medo, está a ser dominado pelo medo. Pronto, isto agora dava aqui uma grande discussão. Se calhar já chega, já está muito longo. Enfim. Obrigada, filha, por seres minha filha. Eu não sei sequer se vai ver aí este livro incrível que se chama O Livro que Gostaria que os Seus Pais Tivessem Lido e que os Seus Filhos agradecem que leia também. Ou seja, isto é uma psicóloga, isto é um best-seller número 1 em parentalidade, em que eu passo aqui até a citar: todos os pais querem que os seus filhos sejam felizes, todos os pais querem evitar fazer um mau trabalho com os filhos. Mas como é que é conseguir isso? E então eu acho que ele faz aqui, esta psicóloga faz aqui... Qual é o nome dela? É Philippa Perry. Um trabalho incrível nesta desconstrução do ser pai, do ser mãe, de nós enquanto seres humanos, e neste processo, quando nos estamos a tornar pais, e nesta versão da parentalidade consciente e do haver uma pré-conceição consciente. Hoje em dia, talvez nestas gerações, que exista mais disponibilidade e tempo para o fazer, que é muito importante, porque eu acho que é das maiores responsabilidades que nós temos na vida, trazer vidas ao mundo, seres humanos ao mundo, porque o mundo é o nosso coletivo, não é? E o conjunto de cada um de nós com os seus dons, talentos e recursos. E se nós conseguirmos fazer esse trabalho da melhor forma possível, certamente estamos a contribuir para um todo muito mais equilibrado. Não concordas? Como tu não fizeste, trouxeste aqui uma modos com uma pessoa que tem que estar aqui em trabalhos profundos e que, que aborrecida, e está sempre a perguntar coisas e está sempre a ler e tal. Mas acho que faz parte. Leiam. Faz parte do percurso desta nova geração, porque as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós tinham outras preocupações. Muitas vezes estávamos ainda ali numa fase de necessidades de sobrevivência e não havia muito espaço para grandes elaborações psicanalíticas, não é? Portanto, entrarmos aqui nestes questionamentos, e nós hoje em dia somos uma geração
já muito mais analisada e predisposta para isso. Não sabemos ainda ao certo o resultado disso, não é? Mas enquanto humanidade estamos cá para ver. Portanto, o livro que gostaria que os seus pais tivessem lido e que os seus filhos agradecem. Isso é por um desagradável. Agradecem que leia também. Filipa Fica aqui. Perry. Philippa Perry. Tinha ali mais 2 ou 3. As mãozinhas assim agora foram fenomenais. Tinha ali mais 2 ou 3, mas vou-vos poupar das Pois indicações sim. literárias. Por favor. Posso? Não se A calava. minha mãe, É uma grande oradora, dava uma excelente professora. Ela não quer. eu acordava de manhã quando era miúda e começava logo assim: Mãe, porquê é que tu achas que. Não sei o que. E a minha mãe pensa assim: Ai, Catarina, não, por amor favor. de Deus. Ai, por amor de Deus. Espero que desse lado existam pessoas interessadas, pessoas que queiram fazer este processo comigo, que se questionem. Às vezes chegamos a conclusão absolutamente nenhuma, mas vamos. Mas conversamos. Sim, e abrimos espaço para a curiosidade. Yes, baby. Obrigada. E see you later. Te amo. Muito bem, tchau. Obrigada. Vá.